Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre normas para a publicação de artigos científicos. É claro que, como esse canal é da revista Núcleo do Conhecimento, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa realidade, sobre as nossas normas e as peculiaridades que temos enfrentando. No entanto, uma das primeiras coisas que você tem que prestar atenção quando você for enviar um artigo para publicação são as normas da revista. Por quê? Cada revista adota um padrão de norma que nem sempre está associado a uma BNT, uma Vancouver, uma APA, enfim, as inúmeras normas que existem. E aí você pode se perguntar, por que existem tantas normas e por que as revistas estão passando a adotar normas específicas, como é no caso da Núcleo do Conhecimento? O que ocorre é que no caso da Núcleo do Conhecimento, e eu acredito também que isso reverbere para as outras revistas, nós estamos preocupados constantemente em atender um padrão internacional, um padrão científico que se entende como sendo o ideal para a publicação científica. A revista Núcleo do Conhecimento é uma revista indexada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você publica o seu artigo, automaticamente em 10, 15 minutos que esse artigo é publicado, já está disponível na rede internacional. Hoje nós estamos disponíveis em 7 idiomas em 180 países, ou seja, publicou o seu artigo, ele já começa a ser veiculado, ele já começa a ser citado por centenas e às vezes até milhares de pessoas. O que ocorre? Em busca dessa melhor indexação, ou seja, de fazer que o seu artigo chegue ao leitor, a gente vai mudando, a gente vai modificando as normas de publicação na medida que vão ocorrendo demandas por parte desses indexadores. Então, quais são os pontos que você tem que prestar mais atenção quando você envia um artigo para a revista Núcleo do Conhecimento? Primeira coisa, o resumo estruturado. O resumo estruturado ele é fundamental. Nós temos um vídeo que está falando como que se deve ser um resumo estruturado. Mas, falando aqui brevemente, basicamente ele tem que apresentar um contexto, os objetivos que o seu trabalho está enfrentando, está querendo atingir, a pergunta-problema, ou seja, para que esse seu estudo ele foi realizado, a metodologia e as principais conclusões, de forma bem sucinta, bem direta. Se você quiser colocar até mini tópicos dentro de um parágrafo só e no máximo 300 palavras. Outra coisa, espaço entre linhas e parágrafo. Esse é um assunto que gera muita discussão. Por quê? Porque na revista, isso é bem importante você entender. Embora quando você olhe o artigo em HTML, ele pareça uma publicação e quando você baixa em PDF, ele também pareça que ele está numa norma, não é a norma da revista, não é a norma interna. Esses tipos de linguagem, de programação, são diferentes. As normas que você deve seguir são aquelas disponibilizadas na partezinha de normas da revista, normas para publicação. Existem alguns artigos que eu percebo que as pessoas vão lá, eu não vou ler as normas, eu vou ver como que é na revista, e mandam para a gente sem parágrafo, com espaçamentos estranho, e esse artigo ele não é aceito na parte de revisão de normas. Então, dê uma olhada, esse espaço entre linhas, o parágrafo deve existir e deve fazer parte de um padrão. Citação direta e indireta. Deve ser tomado muito rigor. Por quê? Porque uma citação direta, mal feita, ela parece plágio e o sistema acusa como plágio. Então, tome muito cuidado com a parte da citação. As referências lá embaixo, no final do seu material, elas também devem seguir um padrão e todas ser igualzinho. Também tem na parte lá da parte que a gente está falando sobre normas. Fontes de tabelas e figuras, todas as tabelas, figuras e quadros, eles têm que vir com fonte e com nome de citação. E, por fim, os cuidados éticos nas fotos. O que são os cuidados éticos? É preservar tudo que está falando no manual ético sobre o cuidado do sigilo da informação, se for de saúde do paciente, se for de criança com crianças. Então, são pontos que você deve ter um pouco de maior atenção
quando você for enviar um artigo com relação às normas. Elas devem ser atendidas e não podem ser de jeito nenhum quebradas, porque senão a gente tem dificuldade ou tem pior divulgação na comunicação científica, tá ok? Então eu espero ter ajudado, um abraço e até a próxima!